Pais queridos, boa noite. Estamos aqui para continuarmos nosso estudo sobre o livro do Apocalipse e nós já vimos os capítulos 1, 2, 3, 4 e 5. Nós vamos iniciar hoje a partir do capítulo 6, que fala sobre a abertura dos 7 selos. Amém? E queria nesse momento orar e entregar esse tempo ao Senhor, para que o Senhor esteja falando aos nossos corações e esteja ministrando a sua palavra a cada um de nós. Amém? Sejam todos bem-vindos desde já e espero em Deus para que o Senhor verdadeiramente possa edificar a sua vida e ministrar a sua vida através desse estudo. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, nesse momento, para que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, iluminar as nossas mentes e corações, para que possamos compreender a Tua Palavra. E que esse estudo do Apocalipse, Senhor, possa servir para que possamos compreender melhor esse livro que tem uma interpretação um pouco mais difícil e lembrar desses alertas, desses avisos contidos nesse livro, para que quando essas coisas acontecerem, possamos identificar que as profecias da Tua Palavra estão se cumprindo e assim como o Senhor prometeu, o Senhor voltará, como o Senhor mesmo disse, eis que venho sem demora. E que o Senhor possa ministrar aos nossos corações nessa noite, através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Socorro, Cleide, sejam bem-vindos. Gilmere está aí também, coisa boa. Os irmãos estão chegando. Amém. Então vamos fazer a leitura, né? Só para a gente ter uma ideia de onde vamos partir. Nós vimos no estudo de ontem o capítulo 4, que foi uma visão que João teve do trono de Deus, da sala do trono, não é? O que é que compõe essa sala, e ele falou então dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes, né? E que esses estão a 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, adorando ao Senhor, né? Prestando culto ao Senhor, prestando adoração, se rendendo diante do Senhor e honrando o nome do Senhor. E então, o capítulo 5, ele vai falar aqui sobre a apresentação do livro da vida, né? Que é o livro que estava selado. Carminha, bem-vinda, estão chegando os irmãos. O livro que estava selado com 7 selos, né? E que ninguém era digno de abrir esse livro, nem de olhar para o livro. Então, um dos anciãos disse a João que o cordeiro, o leão da tribo de Judá, né, ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos, e se referindo a Jesus. E então há aqui um momento de grande adoração, né, e exaltação ao Senhor, porque Jesus foi o único achado, Clebson, bem-vindo, o único achado digno, né, no céu, na terra, embaixo da terra. A Berg também, bem-vindo, Deus abençoe. E em todos os lugares para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então começa aqui a abertura dos selos, né, dos 7 selos do livro da vida, né, que está nas mãos daquele que está sentado no trono, né, estava, e então Jesus, ele tomou o livro das mãos que está daquele que estava sentado no trono, que é o próprio Deus Pai, e começou a desatar os seus 7 selos.
Então, Apocalipse capítulo 6, versículo 1, né? Acho que vocês já imaginam, o selo é como se fosse um lacre, né? Então, é como está vedando ali. Então, o livro não pode ser aberto sem que sejam tirados esses selos, né? E esse livro contém os nomes das pessoas que irão para o céu, né? É o livro da vida. Então, no capítulo 6, versículo 1, Apocalipse capítulo 6, versículo 1, diz a palavra do Senhor: vi quando o Cordeiro, próprio Jesus, abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e lhe foi dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Esse cavalo branco aí, há 2 interpretações básicas sobre ele. Só um minuto, deixa eu abrir aqui. Cavalo branco. A primeira, a mais há pessoas estudiosos que interpretam o cavalo branco como o símbolo, como a figura do Cristo vencedor, né? Ele diz que ele viu um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer, né? Então, tem alguns teólogos, né, que argumentam o seguinte: tem alguns teólogos que argumentam que esse cavalo branco não seria o Cristo, mas seria justamente o anticristo enganando as pessoas como sendo algo bom, como sendo uma pessoa boa, e no início realmente vai dar tudo certo. Ele se apresenta como um pacificador, né? Como aquele que vai trazer a paz, né? Ele realmente é encantador, ele chama a atenção de todos, e muita gente é enganado e convencido por ele, né? Ele vai ser aclamado como alguém invencível, ele terá verdadeiras vitórias, né, naquilo que ele está se propondo a fazer, e ele vai acabar controlando o mundo inteiro, né? E o senhorio de Cristo vai justamente impedir o anticristo a deixar a perpetuar a sua liderança, né, diante dos seres humanos. Então, é como se fosse esse cavalo branco fosse o anticristo. Alguns teólogos vão interpretar esse cavalo branco como sendo o anticristo, né? Aí, com o cavalo branco, com um arco, foi-lhe dado uma coroa, ele saiu vencendo para vencer, mas na verdade como uma enganação. Há alguns teólogos também que interpretam esse cavalo branco como conquistas militares, né? Como símbolo de política e poder internacional na forma de conquistas militares, entendeu? Saiu um cavalo branco com um arco, né? Então é como se fosse aí conquistas militares, conquistas políticas aí, né? O poder político, né? E de forma internacional, como nós vemos hoje, que há, por exemplo,
G8, né? G8, G20, né? São grandes potências mundiais que praticamente ditam muita coisa que acontece no mundo. Então, há um outro teólogo ainda, muito bem conceituado, respeitado inclusive, o George Led, que ele afirma que esse cavalo branco é a pregação do Evangelho que vai se espalhar, né? E ele saiu vencendo para vencer em dimensões universais. Mesmo em meio às perseguições, o Evangelho será pregado, né? E tá todo mundo ouvindo bem aí? Tá tudo tranquilo, né? Bem-vindo, Isabel. Deus abençoe. Amém. Então, e há também teólogos, como eu já falei, que interpretam este cavalo branco como sendo o próprio Jesus, né? O próprio Jesus. O cavalo branco e o seu cavaleiro é o próprio Jesus, né? Que aparece e então a gente pode entender aí algumas coisas, né? Branco significa santidade, pureza, né? No caso do anticristo aí seria como uma fantasia, como uma enganação, não seria verdadeiro, né? Seria para enganar, mas no caso de Cristo não, né? A coroa porque ele é verdadeiramente o Rei dos Reis, né? O Senhor dos Senhores, e ele saiu vencendo para vencer, né? Tem vários textos aí que podem ter relação com isso que está descrito aí sobre o cavalo branco. Amém? Então, e aí nós não sabemos exatamente, né, o que é esse cavalo branco. É o primeiro selo que se abre, né? Pode ser uma dessas opções aí. Pode ser o próprio Jesus, pode ser o anticristo. Eu acho pouco provável aqui que seja exatamente o anticristo nesse momento do primeiro selo, até porque eu acho que o anticristo ele vai aparecer um pouco mais à frente, né? Mas a primeira parte do governo do anticristo vai ser um período de paz, um período de prosperidade, um período em que ele vai ser muito popular, as pessoas vão gostar muito dele. Então, quem sabe, né? Então, pode ser, há uma possibilidade, pode ser o próprio Jesus, pode ser conquistas militares e políticas, né? Conquistas militares, e pode significar também um poder político universal, né? Um poder político, né? Nações, grandes nações com grandes poderes políticos, tomando como se fosse tendo vitórias em ações pelo mundo. Amém? O segundo selo, ele diz aqui, versículo 3: quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. Então saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada. Então esse cavalo vermelho aí, ele está muito claro que ele está falando de guerra, né? Porque o contrário de paz é guerra. Esse cavalo vermelho, ele disse que foi-lhe dado tirar a paz da terra, não havia mais paz, né? Então ele está falando de um período de guerras. Então o próprio Jesus fala sobre isso em Mateus 24, que ouvireis de guerras e rumores de guerras. Então quer dizer, a ameaça de guerra e guerra civil, né? Ele pode representar também a perseguição religiosa, né, ao povo de Deus. Deixa eu só um minuto, deixa eu tirar esse barulhinho aqui. Pronto. Vocês estavam ouvindo um barulhinho aí, né?
Amém. Então pode significar também a perseguição religiosa ao povo de Deus no decorrer da história da igreja, né? Pode significar, por exemplo, nós vivenciamos no século passado, no século XX, duas grandes guerras mundiais, né? Então foram as duas maiores guerras de toda a história da humanidade, em que morreram, nas duas aí, podemos colocar aí cerca de 90 milhões de pessoas, incluindo tudo que aconteceu relacionado a essas guerras, né? Então, se tratando de guerra, de morte, né? De guerras menores também, guerra entre países, essa questão aí do terrorismo, né? Questões étnicas também, que gera guerra civil em alguns países, né? Muita gente morrendo. Ele está falando que isso é ação do segundo selo. O segundo selo aberto é um cavalo vermelho, e foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, né? Então nós podemos citar aí a questão do nazismo, do fascismo, do comunismo, né? Por exemplo, o comunismo na China, o Mao Tse Tung foi responsável o maior genocídio, né, da história da humanidade. 70 milhões de pessoas foram mortas, né, pelo Mao Tse Tung na China, porque estavam se opondo ao regime que ele estava impondo. E também muitos cristãos foram mortos, né, porque o cristianismo foi perseguido a partir desse momento, e até hoje há perseguição lá também. Então, o maior número de mortes, por exemplo, de mártires, de pessoas que morreram por causa de Jesus, por causa do Evangelho, por amor a Jesus, de perseguição religiosa, foi justamente no século XX, no século passado. Só um minuto aqui. No século XX. Então, esse cavaleiro tinha uma grande espada, né? E essa espada aí significa justamente a capacidade da violência, né? Para ser usada de forma violenta, para matar pessoas, e os homens se matassem uns aos outros, né? Então, matassem uns aos outros, aí está se referindo às grandes guerras e também às guerras civis, né? As guerras internas dos países, guerras tribais, guerras mundiais, guerras religiosas, por qualquer que seja o motivo, né? Esse cavalo vermelho aí, o Hernandes Dias Lopes afirma aqui que ele é um agente do dragão vermelho, que vai citar lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 3, que ele diz que a terra está bêbada de sangue, cambaleando pela guerra, né? E os homens estão loucos e violentos. Então, o segundo selo, nós acreditamos que ele já foi aberto, né? Há fortes indícios aí que esse selo já foi aberto. Só o Mao Tse Tung matou 70 milhões de pessoas na China, né? Só o Hitler matou 6 milhões de judeus, fora pessoas de outras nações, né? E teve também a questão do Stalin, do Lenin, né? O próprio terrorismo aí, né? A questão das guerras que houve, por exemplo, no período das cruzadas, né? Guerra religiosa, cristãos católicos matando cristãos protestantes, né? E vice-versa, e muçulmanos matando cristãos. Então, guerras entre países, enfim, já houve muita guerra e muita morte no mundo, mas muita mesmo,
né? Então esse segundo selo aí do cavalo vermelho, nós podemos afirmar que ele já foi aberto. Amém? Quem concorda diz amém. Amém. Vamos continuar então. Simone, bem-vinda. Deus abençoe. O terceiro selo. O terceiro selo. Quando abri o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente, dizendo: vem. Então vi, eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, esse cavalo preto, que vem a partir da abertura do terceiro selo, diz aqui que o terceiro ser vivente disse: vem um cavalo preto com seu cavaleiro. Ele tinha uma balança nas mãos, e essa balança muito provavelmente se refere àquelas balanças de feira, que eu não sei se vocês lembram, né? Que na feira as pessoas têm uma balança e parece que tem 2 pratos assim, aquelas balanças antigas, e tem aqueles pezinhos, né? Coloca lá de um lado e a comida do outro, tem que ficar equilibrado ali, mais ou menos isso. Esse cavaleiro estava com a balança na mão, e ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário. Isso quer dizer que trigo representa o ingrediente mais popular do mundo, porque é com o trigo que se faz pão, não é? O pão é feito de trigo, e o pão é a comida mais popular do mundo, que está na mesa de todo mundo, tanto do rico como do pobre, não é? É um dos alimentos mais acessíveis que existe, mais baratos, não é? Então ele está dizendo que uma medida de trigo, que eu não sei exatamente qual seria essa medida, mas me parece que era uma medida pequena, não é? Era uma medida usada na época. Então ele disse que essa medida custava 1 denário. 1 denário significa 1 dia de trabalho de um trabalhador que ganha um salário mínimo, o que seria basicamente hoje em torno de R$50. Então ele está dizendo assim: olha, uma voz estava dizendo que uma medida de trigo custa R$50, 3 medidas de cevada custam R$50. Tenham cuidado com o azeite e com o vinho. Então ele estava falando aqui que os alimentos estavam muito caros, estavam por um valor absurdamente caro. E isso significa, esse cavalo preto simboliza a fome, porque quando os alimentos ficam muito caros, é a lei da oferta e da procura, né? Quando há escassez de oferta, o preço sobe. Se muita gente está procurando e não tem o suficiente para todo mundo, o preço sobe. Então quer dizer, estava faltando comida no mundo, não tinha comida para todo mundo, e quem tinha comida e estava vendendo muito caro. Isso quer dizer que as pessoas mais humildes, com uma condição financeira menor, não tinham condições de comprar. O cavalo preto está falando de fome, pobreza, opressão, exploração. E notem que a fome vem logo depois da guerra.
porque fome e guerra têm relação direta. Geralmente, depois de um período de guerra, naquela região onde houve a guerra, há fome, né? Então, se a paz é tirada da terra, se há um período de guerra, os comércios não funcionam no período de guerra. Não tem negócio livre, porque a situação está extremamente perigosa, arriscada, né? Então, está falando aqui, o cavalo preto é uma grande fome que há de vir sobre a terra. Que a pessoa trabalhar um dia inteiro, ganhar R$50 para poder levar uma medida de trigo para casa, né? Está falando da pobreza extrema. Essa cevada aí, que é citado no texto, era um cereal que era dado aos animais. 3 medidas de cevada por 1 denário também. E ele diz aqui, o azeite e o vinho, né, produtos que descrevem, vamos dizer assim, uma vida de um nível melhor, porque quem era mais pobre não podia comprar azeite nem vinho, eram produtos mais caros, né? E ele diz aqui, o azeite e o vinho não eram danificados, por favor, não danifiquem o azeite e o vinho. É como se fosse assim, vai ter gente ainda no mundo que vai conseguir garantir o seu luxo, enquanto a grande parte da população passa fome, mas vai ter gente ainda que vai conseguir garantir uma vida muito confortável. No mesmo mundo em que reina a fome, reina também o esbanjamento, o luxo, a desigualdade social por parte da minoria, enquanto a maioria sofre com fome, né? Então, entenderam aí o terceiro selo? O cavalo preto significa fome, pobreza extrema, alimentos básicos muito caros. E nós podemos também, vamos colocar assim, identificar que esse terceiro selo, se ele não aconteceu em sua totalidade, ele já aconteceu parcialmente. Nós tivemos um período em que o mundo inteiro ficou chocado, nos anos 80, se não me falha a memória, e nos anos 90, eu sei que eu era criança ou adolescente na época, e o mundo inteiro estava chocado com a extrema pobreza que estava acontecendo em muitos países na África. E eu sei que ainda hoje nós podemos encontrar na internet pessoas esqueléticas, adultos pesando 20 e poucos quilos, 30 quilos, né? Só tinha pele e osso. E a Cruz Vermelha, a ONU e outras organizações tentando socorrer essas pessoas, mas muitos verdadeiramente morreram de fome por uma grande crise, né, econômica que houve nos países, em muitos países da África, e muita gente morreu de fome mesmo. Então, assim, aqui na América do Sul, por mais difícil que seja a situação, ainda é muito superior à situação da grande maioria dos países do continente africano, né? Então, por exemplo, eu fui lá na Angola em 2016 e nós vemos lá que todas as pessoas lá, raríssimas pessoas lá, não são muito magras. Geralmente as pessoas lá são muito magras. Muitas delas só se alimentam uma vez por dia.
E esse alimento que elas comem é, em geral, uma espécie de pirão de farinha com água. E eles colocam um tempero lá, fica feito um bolo assim, eles botam farinha, botam água e botam um tempero, e a farinha incha, e eles comem aquilo. Muitos deles só comem uma vez por dia esse pirão de farinha com água, que é a comida mais popular lá no meio deles. E isso acontece verdadeiramente por conta da pobreza mesmo. Isso nos dias de hoje. Naquela época, nos anos 80, nos anos 90, a situação estava muito pior do que hoje nesses países da África. Então, nós podemos dizer que parcialmente, se não totalmente, mas parcialmente, esse terceiro selo, ele, de certa forma, já aconteceu e está acontecendo. Já houve um período de grande fome na terra e muitas pessoas morreram de fome, literalmente morreram de fome, né? É o cavalo preto. Amém? Mas enquanto esses muitos morreram de fome, outros estavam passando muito bem. Por isso que o texto diz aqui: não danifiques o azeite e o vinho, né? Porque tem gente aí que vem comprar. Vamos continuar. O que é que estão achando? Alguma dúvida aí? Alguma colocação? Versículo 7. Quando vi o cordeiro, abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo: vem. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o Inferno o estava seguindo. Foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com mortandade e por feras, por meio de feras da terra. Deixa eu retornar. Parece que deu um pause aí. Voltou, não foi? Amém. Então, esse cavalo amarelo, ele, mortandade. Olha, esse cavalo amarelo, ele tem relação direta com epidemia, pandemia, doenças, com doenças graves que irão matar muitas pessoas. Esse cavalo amarelo, o quarto selo, muita gente comentando na internet sobre esse tempo que estamos vivendo agora, falando que é a abertura do quarto selo. Pode ser, e pode ser que o quarto selo seja algo muito pior. Não sabemos exatamente aonde tudo isso que estamos passando vai chegar, de fato quantas pessoas irão morrer, mas o fato é que a peste negra e a gripe espanhola até agora são as duas maiores epidemias que já aconteceram na Terra, né? Então, a gripe espanhola, a peste negra, por exemplo, estima-se que pode ter matado até 200 milhões de pessoas. 200 milhões de pessoas. Então, é algo muito... muita gente mesmo morrendo, né? Podemos dizer, né? Quem sabe, olhando para a história, que a peste negra e a gripe espanhola pode ter sido esse quarto selo, né? A peste negra aconteceu na Idade Média
E eu não sei qual era a população da Terra nessa época, mas eu sei que 200 milhões de pessoas nessa época era uma porcentagem muito grande da população. A gente precisava até pesquisar sobre isso para trazer essa informação de uma forma mais clara, confirmada, né? E a gripe espanhola aconteceu agora no século de 2000, foi 1918, janeiro de 1918 a dezembro de 1920, há exatamente 100 anos atrás, aconteceu a gripe espanhola, que matou cerca de 70 milhões de pessoas. Quem tiver informação aí na internet, pode falar. 1918 a 1920, a gripe espanhola. E a peste negra foi bem antes que aconteceu. Então aí nós estamos tratando de duas grandes epidemias, né, que aconteceram na história da humanidade, que mais mataram pessoas até hoje. Essas foram as duas maiores até agora. Então, mas aqui está falando desse cavalo amarelo, que o nome dele era Morte. Um cavalo amarelo, seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, o inferno estava ali seguindo. Amém. É isso mesmo, foi isso mesmo, Clebson. Então, diz que o inferno estava seguindo esse cavalo amarelo chamado Morte. E 1/4 das pessoas da terra morreram a partir da ação do cavalo amarelo, por meio de mortandade, para matar a espada, pela fome, mortandade e feras da terra. Então está falando aí de 4, né? Essa espada aí pode significar questão de guerra, né? A fome, nós citamos aí no terceiro selo, né, que é um subproduto da guerra, tem relação direta com a guerra, né? Até porque quando as cidades são sitiadas, há impedimento de transporte, né? Os alimentos são impedidos de chegar àquelas localidades, né? Janeiro de 2018 a dezembro de 2020, né? A gripe espanhola, não é isso? 50 milhões, olha aí, 50 milhões de mortos, né? E a peste negra foi de 70 milhões a 200 milhões, não se sabe exatamente o número de pessoas que morreram. E vê aí a data da peste negra, Clebson. Foi no ano 1300 e pouco, parece que foi 300 e pouco. Vamos lá. Então, também fala sobre mortandades. Esse termo mortandades significa justamente isso: pragas, pestilências, né, que crescem com a pobreza, fome e guerra. Né? Porque se o país se torna realmente um país miserável, e as pessoas que vivem lá são pessoas que vivem numa situação de extrema pobreza, né? A extrema pobreza vai provocar a subnutrição, a desnutrição, a imunidade vai lá para baixo e a pessoa fica suscetível a pegar uma série de enfermidades. Isso, olha aí, peste negra foi de 1347 a 1353, de 75 a 200 milhões de mortos. Isso, rapaz, eu ganhei um assistente fera aí, viu? Coisa boa, rapaz, e gratuito, né? Maravilha. Glória a Deus. E então, as bestas feras da terra, né? E aí tá falando, por exemplo,
grande número de pessoas que morrem em decorrência de animais peçonhentos. Aí, se você for procurar saber quantas pessoas morrem por ano em decorrência de elefante, de rinoceronte, de hipopótamo. Hipopótamo é um dos animais que mais matam no mundo pessoas, cobras venenosas, né? E tantos animais que matam muita gente nos dias de hoje. Amém? Então, o quarto selo é isso. O cavalo amarelo tem relação com guerra, com fome, com pestilências, né? Epidemias, pandemias, mortandade através de doenças e também mortes através de animais que matam pessoas. Juntando tudo isso, a 25% da população mundial, né, morreu no quarto selo. Morreram no quarto selo, 25%. Também não podemos estimar aqui exatamente que esse quarto selo, todas essas pessoas vão morrer num momento só. Não sabemos exatamente qual o intervalo de tempo para se mensurar a questão aqui dessa consequência desse selo aberto, né? Se as pessoas vão morrer no intervalo de tempo, vamos dizer assim, de 1 ano, de 1 mês, de 6 meses, de 20 anos, de 10 anos, enfim, tudo isso que vai acontecer aqui nesse quarto selo. Bem-vinda, Janda. Estamos estudando o capítulo 6, acabamos de comentar o versículo 7 e 8. Nós vamos para o 9 agora, Apocalipse 6, 9. Fala sobre o quinto selo. O quinto selo fala sobre um clamor no céu. As pessoas que morreram por causa do Evangelho, por amor a Jesus, que foram perseguidas e mortas, mas que estão clamando diante do Senhor por justiça, para que o Senhor execute a justiça dele. Não é? Então, elas estão no céu, mas ainda não foram, não é? Para a glória eterna, para a nossa habitação eterna, chamada de Nova Jerusalém, e nós vamos ver isso lá mais para o final do livro do Apocalipse, assim como o ladrão da cruz, em que Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse paraíso é também chamado de céu, né? E Deus, ele permitiu que essas pessoas morressem por amor a ele, dessem a vida por ele, né? Por amor ao Evangelho, por fidelidade à sua palavra, né? Enquanto no mundo muitos falsos crentes irão abandonar a fé, como a própria Bíblia diz, amando o presente século, adorando o anticristo, né? E apostatando, isto é, abandonando, né, o Senhor e a verdadeira fé, diante da sedução desse mundo, diante da perseguição, né, do mundo. Então, os fiéis selarão com o seu sangue o testemunho e preferirão a morte e a apostasia, né? Então, ele tem um texto mais à frente aqui que ele vai dizer: eles o venceram. Eles, pois, o venceram o mal, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida, né? Apocalipse capítulo 12, versículo 11, nós vamos ver mais para frente. Então, o texto diz: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam.
Eles foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho. E isso começou a partir de Jesus. Depois, a partir dos discípulos, Estevão foi o primeiro mártir cristão. Logo depois da morte de Jesus, Estevão foi apedrejado e morto, né? E todos os apóstolos, exceto João Evangelista, não foi assassinado. Todos os outros foram assassinados, foram mortos por causa da fé. E naquela época da igreja primitiva, do primeiro século, muitos cristãos morreram sob a ordem de Nero, lá no Coliseu Romano, uma construção que existe até o dia de hoje, e era usada para fazer espetáculo da morte de cristãos. Eles soltavam os cristãos na arena do Coliseu e soltavam leões famintos, e esses leões iam de um por um, né, matando essas pessoas e comendo parte dos corpos dessas pessoas. Outros foram decapitados, foram, né, assassinados, cortaram a cabeça, né? Outros foram mortos de outra forma, outros foram até crucificados também, até como o próprio Pedro, que estava para ser crucificado, e a tradição da igreja, os estudiosos afirmam que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se achou digno de ser crucificado como o seu Senhor. Ele diz aqui que esses que estavam lá no céu e que morreram por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentavam, eles clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então, aqui nós vemos uma coisa bastante interessante. Por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles afirmam que a pessoa, quando morre, vai dormir. É a doutrina do sono da alma. E apesar de a Bíblia tratar várias situações de morte como dormindo, né, não há nada na Bíblia dizendo que lá no céu nós vamos dormir. Até porque se as pessoas que morressem tivessem dormindo no céu, não haveria esse versículo 10 aqui de Apocalipse capítulo 6. E essas pessoas que morreram e foram sacrificadas por causa de Jesus, por causa do Evangelho, por amor a Deus, os mártires, eles estavam clamando em grande voz. Eles estão lá no céu clamando a Deus em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro? Eles não estão dormindo, não. Eles estão acordados e estão aguardando que o Senhor faça justiça sobre aqueles que perseguem cristãos no mundo, sobre aqueles que estão matando os cristãos, sobre pessoas que estão sendo verdadeiramente influenciadas pelo maligno para perseguir e matar cristãos ao redor do mundo, como acontece até os dias de hoje em muitos países, como por exemplo na Coreia do Norte, que é o país que durante muitos anos, nos últimos anos, é considerado o primeiro lugar, né? É o primeiro no ranking dos países por perseguição do mundo. Então tem muitos países hoje que matam cristãos, que perseguem cristãos e condenam esses cristãos à morte. Então eles estão clamando aqui diante de Deus para que o Senhor faça justiça. Ele diz aqui: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E o Senhor diz para eles assim: aguarda aí um pouquinho, eu vou dar a vocês vestiduras brancas, né? A vestidura branca representa mais uma vez a questão da santidade, a alegria, a retidão, né? Eles estão no céu já, né? Ainda não estão na habitação eterna, que é a Nova Jerusalém. Eu vou falar mais na frente sobre isso, mas eles recebem vestiduras brancas, né?
significando que eles foram absolvidos, justificados, salvos, perdoados, não é? Porque naquela época os réus condenados, eles se vestiam de preto, era dado uma veste preta para eles, os que eram condenados, mas lá no céu eles receberam uma vestidura branca, né? E o Senhor fala para eles assim: olha, fiquem quietos aí, repousem por ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos igualmente como eles foram. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: olha, tem outros aí que irão morrer também, morrer por amor a Deus, por amor ao Evangelho, perseguidos por causa do seu testemunho, né? E depois que se completar o número dos mártires no mundo, todas as pessoas que irão dar a vida por amor a Jesus e por amor ao Evangelho, então haverá o juízo do Senhor, né, sobre essas pessoas que perseguem cristãos ao redor do mundo. Notem que o que eles estão pedindo aqui não é uma vingança pessoal, né? Então eles sabem, né, que o Senhor a justiça do Senhor irá ser feita, né? Porque a justiça de Deus, ela vem quando a misericórdia não é aceita, né? Quando ele estende a misericórdia e essa misericórdia não é valorizada, porque o Senhor, antes de executar a sua justiça, ele quer perdoar, né? Ele quer que a pessoa se arrependa, ele quer que a pessoa seja transformada, né? Então, por isso que ele diz: até quando, Senhor? Então, aqui eles não estão falando, por exemplo, de uma vingança pessoal, né? Mas eles estão pedindo a justiça divina. E essa justiça divina só será feita se não houver arrependimento por parte daqueles que estão praticando isso. Porque se essas pessoas se converterem, como eu creio que o Senhor irá tocar o coração delas para isso, se elas responderem a esse toque do Senhor, se converterem, se arrependerem desses pecados, então elas serão perdoadas. Amém? Então, muitos cristãos já foram mortos em toda a história, não só na época da igreja primitiva, né? Muitos protestantes foram mortos na época também do nazismo, né? Apoiados pela igreja católica. O Papa João Paulo II pediu perdão ao mundo, né? Por isso, pela igreja católica ter apoiado o nazismo, ter se associado ao nazismo na época da Segunda Guerra Mundial, né? E muitos cristãos já foram mortos e continuam sendo, um número um pouco menor nos dias de hoje, mas continuam sendo. Amém. Então, o quinto selo, na verdade, não é nada que vai acontecer aqui na terra em si, mas é um clamor dos mártires. Os mártires clamando ao Senhor para que o Senhor faça a sua justiça sobre o sangue deles que foram mortos por pessoas que perseguiam cristãos, e o Senhor disse: não, ainda tem muitos outros cristãos que irão dar a vida pelo Evangelho, que irão morrer por amor ao Evangelho, por amor a mim, né? Ainda tem outros mártires, e isso dá uma ideia para a gente de que Deus está no controle de tudo, e que essas pessoas que irão morrer ainda, Ele já sabe quem irá morrer, né? O número Ele já conhece, Ele já sabe o que irá acontecer, mas o fato é que a Bíblia diz que até o cabelo, né, da nossa cabeça está contado, e que ninguém pode tocar em nós sem que Deus permita. E se Deus está permitindo isso, é porque essas vidas irão glorificar o nome dele através do seu sacrifício, do seu martírio. Amém?
até que se complete o número dos irmãos que irão morrer. Deus já sabe esse número, né? Há um limite aí já colocado por Deus. Amém? O sexto selo. O sexto selo, já para a gente finalizar aqui, e pelo horário nós vamos finalizar aqui com esse capítulo 6, ele diz aqui: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, os reis da terra e os grandes comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: daí cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então, o sexto selo revela um dia do juízo de Deus sobre a terra, e a Bíblia diz que Deus não deixará impune a impiedade do ímpio, que não se arrepender, que não se converter e não se arrepender dos seus pecados. Então, o amor de Deus, ele é revelado, né, através da sua misericórdia. Deus estende misericórdia e convida ao arrependimento essas pessoas. Mas há pessoas que rejeitam a misericórdia de Deus, que rejeitam o amor de Deus, que rejeitam a graça de Deus, né? Então, para essas pessoas, até um certo ponto, Deus irá estender graça, misericórdia, né? Amor, convidando essas pessoas ao arrependimento, a mudar de vida, né? A se converter. Mas há pessoas que irão negar isso. Então, sobre essas pessoas irá haver a justiça de Deus, o juízo de Deus sobre a vida delas. E é isso que fala o sexto selo. Há uma situação aqui de medo, terror, espanto, né, consternação, e os poderes do céu aí sendo abalados, né? A Bíblia diz aí os homens completamente aterrorizados, tentando se esconder. Então já existe hoje aí muitas cavernas subterrâneas, né, chamados na internet de bunkers, que são abrigos nucleares, né, construído aí por pessoas milionárias, bilionárias, né, que constroem no subterrâneo da sua casa, fazem uma sala subterrânea, né, com capacidade para proteger de uma bomba atômica, de uma bomba nuclear, ou de uma queda de um meteoro, de uma grande catástrofe sobre a Terra. Pessoas estão justamente aí tentando se esconder, tentando se proteger de situações desastrosas que podem vir no futuro. Então ele está falando sobre isso, né? Tem até um abrigo nuclear que o governo dos Estados Unidos construiu numa montanha lá na Carolina do Norte, que é considerado hoje como o lugar mais seguro do mundo, não é? Dentro de uma montanha, tem cerca de 600 metros de rocha de granito, não é? Acima desse abrigo subterrâneo, e que existe lá na Carolina do Norte. Janda, você está com a internet que não está muito boa, pastor, esse sexto selo, estudamos com o Senhor na igreja, Evangelho de Mateus, a irmã Socorro, foi Mateus 24, Mateus 24 fala também de coisas desse tipo, exatamente, irmão Socorro, fala assim,
não é? Então, assim, isso é uma coisa que nós vemos que ainda não aconteceu. O sexto selo ainda não aconteceu. O sol se tornou negro. Eu nunca vi o sol se tornar negro, né, em toda a história da humanidade. Não há relatos que o sol se tornou negro. Não há. Né? Como um saco de crina. E toda a lua ficou vermelha como sangue. Então, as estrelas caíram pela terra. Aqui dá a entender que não é exatamente estrelas, até porque a maioria das estrelas são maiores que a Terra. São muito maiores que a Terra. Então não tem como uma estrela que é muito maior do que a Terra cair sobre a Terra, porque isso vai destruir a Terra toda. Mas enfim, ele está falando de estrelas aqui, muito provavelmente se referindo a meteoros, né? Meteoros que não são considerados estrelas. Então ele está falando, até porque a estrela tem luz própria, é como um sol, né? Não é como um astro, como um planeta que é iluminado. Então ele está falando de estrelas caindo sobre a terra, assim como a figueira é abalada pelo vento e os figos caem. O céu se recolheu como um pergaminho. Não dá para a gente ter nem noção, nem ideia do que é que seria isso, mas aqui ele está falando que a situação será realmente caótica, aterrorizante, né? Uma situação realmente assim, realmente assustadora, é um terror universal, né? Então o céu se recolher como um pergaminho, não é? Como se o céu fosse uma imagem, né, projetada, e que ele se recolhe e desaparece, né? Não dá para a gente entender isso, como isso vai acontecer literalmente, né, na prática, mas algo realmente assim, nunca visto por ninguém, inimaginável. Nós não vamos conseguir imaginar, né, esse acontecimento que está sendo relatado aqui no sexto selo, né? Ele fala aqui sobre montes e ilhas que foram movidos do seu lugar, né? Então tudo aquilo que se considerava sólido, firme, né, agora está abalado, foi movido do seu lugar. Alguns afirmam aqui, muito provavelmente, o nível dos oceanos aumentar, né, montes e ilhas, né, se o nível do oceano aumentar muito, as ilhas irão desaparecer, né, serão movidos do seu lugar, né, ou desaparecer, né. Está dando aqui uma ideia de que não tem nada muito sólido, firme, né? Então é um quadro aí simbólico, né, que tenta descrever aí diversas características do dia do juízo de Deus que há de vir sobre a terra, né? E ele fala aqui que esse juízo é proveniente daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. A gente está falando aí da ira de Deus e do juízo de Deus sobre aqueles que estão procedendo impiamente e não se arrependeram dos seus pecados, né? Então isso é algo que literalmente não aconteceu, porque o sol não escureceu, essas estrelas caindo no céu, o céu se recolher como um pergaminho, as ilhas desaparecerem, né? Essas coisas ainda literalmente não aconteceram, e eu acredito que irão acontecer já mais perto do fim, até porque quando a Bíblia fala que o sol se escureceu e a lua se tornou em sangue, fala que Jesus vai voltar, né? Então muito provavelmente mais próximo aí do fim mesmo, esse sexto selo será aberto. Como eu falei, nós não podemos entender Apocalipse de uma forma cronológica, né? Até porque esse sexto selo, por exemplo, muito provavelmente ele será aberto depois que algumas trombetas forem abertas, porque ele está se referindo mais a uma situação aí mais próximo da volta de Jesus, né? Enquanto que a Bíblia fala que o arrebatamento da igreja, por exemplo, vai acontecer na sétima trombeta, né? Então o sexto selo está se referindo a uma situação mais próximo do fim aí, talvez até pós-arrebatamento da igreja, né?
durante o período das taças? Provavelmente, não é? Então, pessoas se escondendo, pessoas fugindo, os montes se desmanchando, não é? É como se o universo estivesse aí numa convulsão, não é? E pessoas tentando se proteger, né? Diz aqui o Hernandes Dias Lopes comenta aqui que o maior temor do pecador não é a morte, mas a manifestação plena da presença de Deus. O aspecto mais terrível do pecado é que converte o homem num fugitivo de Deus, né? Mas nesse momento o que a Bíblia está falando é que não tem caverna, não tem morte, não tem nada que possa esconder nem evitar esse encontro, né, de Deus com essas pessoas que são alvos do seu juízo, da sua ira, né? É como se nesse tempo aqui ele está falando: a graça acabou, né? Vocês não aceitaram a misericórdia, vocês não aceitaram a graça, vocês não aceitaram o amor, vocês não quiseram perdão, vocês não quiseram todas as chances que eu dei, agora vocês irão provar da ira de Deus. Exatamente isso. Coisa que não é muito falado nos dias de hoje, até porque o Deus que é pregado nos dias de hoje dentro das igrejas é um Deus que não se ira mais com nada, né? Ele vai, vamos dizer assim, dar sempre mais uma chance, mas chega um momento em que não há mais chance. Ele dá muitas chances, eu acredito sim que dá, como deu para mim, deu para você, está dando para muita gente hoje, né? Mas para que as pessoas se convertam, entreguem suas vidas a Ele, né? E possam se abrir verdadeiramente para viver os planos dele e a vontade dele. Amém? Então, por isso que o profeta Isaías fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque vai chegar o dia em que não vamos conseguir mais achar, né? E porque haverá o dia da ira de Deus, do juízo de Deus. Por enquanto, as portas da salvação, do perdão, da graça, né? Da misericórdia estão escancaradas, não só abertas, mas escancaradas. Então, você, no caso eu e você, que vamos decidir se o dia do Senhor será um dia de luz ou de trevas, né? Será um dia de luz para aqueles que encontrarão o Senhor e estarão em paz com Ele, mas um dia de trevas para aqueles que não aceitaram a misericórdia, a graça, o perdão estendido por Ele e continuaram vivendo na impiedade, né? Então, é isso que o Senhor está falando aí através do sexto selo. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderão nas cavernas, nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster? O grande dia, quando a Bíblia fala de dia com letra maiúscula, eu acredito que você vai achar isso aí na sua Bíblia. Dia com letra maiúscula está falando do dia do juízo, o dia do juízo de Deus, o dia do juízo final, o dia da ira de Deus se manifestar sobre toda a impiedade. Amém? Encerramos então Apocalipse capítulo 6 com 6 selos.
no Apocalipse capítulo 7, é bem pequenininho. Nós vamos, provavelmente amanhã nós vamos falar de Apocalipse capítulo 7 e capítulo 8, né? Ele já inicia aí o capítulo 7 falando sobre 144 mil, né? Que é um assunto muito falado pelos testemunhos de Jeová, os 144 mil. Eu vou falar sobre isso aqui, vou falar sobre o que os testemunhos de Jeová afirmam sobre isso, né? E a nossa visão bíblica cristã sobre os 144 mil, né? A visão dos glorificados. E então inicia aqui, vai haver o sétimo selo, o último, e então as trombetas, já começa aqui as trombetas, que são 7 trombetas, mas o capítulo 8 fala só da primeira até a quarta trombeta, né? Então, como eu falei, os selos são alertas mais suaves, tanto é que vários deles nós já identificamos que aconteceu, né? Aconteceu ou está acontecendo, ou aconteceu parcialmente, né? As trombetas não, as trombetas são acontecimentos mais graves que vão vir sobre a terra. Então, assim, é muito mais fácil a gente identificar, porque são coisas realmente bem mais graves. E eu acredito que a igreja irá passar pelas trombetas, até porque o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15:52 que o arrebatamento acontecerá na última trombeta, na sétima trombeta, né? E depois das trombetas tem 4 vozes, e tem 7 taças. Essas taças aí serão acontecimentos absurdamente graves, gravíssimos. Serão calamidades assim terríveis, coisa assim inimaginável. Pouquíssimas pessoas irão sobreviver às 7 taças. Eu acredito que a igreja do Senhor não participará desse período, pelo menos os que forem arrebatados, grande parte. Amém? Eu espero estar entre os arrebatados, né? Não gosto do filme Arrebatamento, que fala que a igreja todinha foi arrebatada e o pastor ficou. Eu acho que esse filme é um filme horrível, não recomendo ninguém assistir, né? Eu quero ser o pastor que vai junto com a igreja, vai ser arrebatado junto com a igreja, nós vamos juntos. Amém? História de pastor ficar, não. Vai todo mundo junto, o pastor também. Amém. Deus abençoe. Agradeço aí a participação de vocês, a presença de vocês. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, nos protegendo, nos dando livramento sobre essa enfermidade que está se espalhando sobre a terra. Que o Senhor nos dê paciência, né, nesse tempo, que Ele aumente a nossa fé, né, e que a sua presença esteja na nossa vida. Amém? Amém. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, nós te entregamos, Pai, a nossa vida, a nossa família, as pessoas que conhecemos que estão hospitalizadas, o primo de Isabel, lá de Palmares, que está entubado por conta dessa doença. Coloca a tua mão sobre ele e abençoa, Pai, livra ele da morte, né? Cura ele dessa enfermidade, em nome de Jesus. Peço também por Yasmin, uma criança de meses, que está também internada no hospital, em nome de Jesus. Coloca a tua mão sobre ela, sobre também Inalda, uma conhecida nossa lá de Paudalho, que também está internada, entubada com essa doença. Que o Senhor esteja livrando ela da morte, dando saúde, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, as nossas vidas, supra as nossas necessidades, não deixe nada faltar nesse período para nenhum de nós, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja nos protegendo, nos dando livramento, trazendo paz ao nosso coração, que a tua presença possa ser percebida por nós, que possamos ter um coração grato a ti por tudo, e que o Senhor nos dê a tua alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Em nome de Jesus, nos dá paciência,
né, amadurece em nós o fruto do Espírito, para que nesse tempo possamos enfrentar esse período difícil, esse tempo difícil, esse deserto, da melhor forma possível, Pai. Confiados na Tua graça, buscando forças em Ti, em nome de Jesus. Nos abençoe, Pai, nessa noite. Eu te agradeço pela Tua palavra, que esse capítulo 6 de Apocalipse possa servir de alerta para nós, de aviso, não é, desses acontecimentos que hão de vir, e alguns deles acreditamos que já vieram sobre a terra, não é, e que nos avisam, nos alerta que as profecias do Senhor estão se cumprindo e que o Senhor virá como prometeu, que o Senhor em breve voltará no dia que o Senhor já determinou. Nós não sabemos, mas que estejamos preparados para esse dia, quando esse dia chegar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradecemos pela recuperação de Mateus. Amém. Graças a Deus. Queria também avisar que nós recebemos hoje 65 cestas básicas através de uma ONG que doou, né, e foi distribuído pela nossa Catedral da Reconciliação. Nós iremos reservar algumas, a maior parte, né, 50 nós vamos reservar para as famílias do projeto Nova Geração, que é o nosso trabalho social da paróquia, né? As famílias lá da comunidade do Cajá e Córrego da Rosa, e famílias bastante necessitadas, e as outras 15 nós vamos distribuir para os necessitados, né? Amigos e vizinhos, de irmãos da nossa paróquia, familiares também, pessoas até da nossa paróquia também que estejam precisando. Nós iremos distribuir as outras 15 e deixamos aberto para aqueles que quiserem doar mais cestas, né? Nós vamos comprar ovos também para acompanhar essas cestas. Cada bandeja de ovo custa R$10, né? Nós vamos colocar uma bandeja de ovo em cada cesta, acompanhando essa doação, e talvez, muito provavelmente, nessas 15 nós vamos consumir bem rápido. Tem muita gente precisando, a demanda de necessitados está cada vez mais aumentando por conta desse isolamento social, né? E a fome não pode esperar para amanhã. Então, como igreja, nós precisamos estar atentos a isso e nos unirmos com esse propósito, né, de agir para socorrer os mais necessitados nesse momento, né? Eu conto com vocês para isso. Deus abençoe grandemente. Forte abraço, né? Amém. O Senhor nos ajude. Amém. Olha aí, Isabel falando sobre o seu primo. Nós oramos agora. Amém. Deus abençoe. Paz, um abraço.